Em One Piece existem mais de 1000 personagens, sejam piratas, marinheiros e muitos outros. Cada um deles com poderes completamente diferentes uns dos outros. Você sabe quais são os 10 personagens mais fortes de todo o anime e quais os seus poderes? Segue o vídeo e fica até o final que o vídeo vai te surpreender. Existem basicamente 2 poderes em One Piece, as Akuma no Mi e os Haki, e os personagens mais poderosos são especialistas em um deles. Mas antes de começar o vídeo eu peço para que deixem o like e se liguem na dica a seguir. Você já viu seu personagem preferido de um desenho e tentou desenhar e simplesmente não conseguiu? Pois eu estou aqui para apresentar a vocês o método FAT 3.0. É uma mentoria desenvolvida pela Mayara Rodrigues, que ensina um passo a passo de como desenhar seu personagem preferido do zero. Não vai ficar de fora, né? Confere o link que está aqui na descrição. Pois então vamos para os mais fortes. Lembrando desde já que não existe uma lista oficial sobre os personagens mais fortes. Então essa lista é minha opinião baseada nos feitos e porque eu acredito que eles estejam em cada posição. Sem contar que é normal com o tempo passando os personagens enfraquecendo e outros ficando mais fortes. Então no futuro alguns desses personagens podem não estar mais na lista. Mas então vamos para a 10ª posição. Charlotte Linen, mais conhecida como Big Mom, como uma dos 4 imperadores. A Big Mom é uma dos piratas mais fortes do mundo. E sendo a única Yonkou mulher, isso faz dela a mulher mais forte da série. Desde criança ela já mostrava uma força sobre-humana, inclusive ainda quando pequena matou um grande urso com um único tapa, apenas com a intenção de repreendê-lo, ou então quando ela quebrou vários ossos de um gigante, quando tentou dar um tapa em um mosquito em sua cabeça. Tudo isso quando era apenas uma criança. E com o tempo passando, seu poder só foi crescendo com o passar do tempo, com ela sendo reconhecida como um dos 4 piratas mais perigosos do mundo, e recebendo uma recompensa de 4.388 milhões de berris. E além disso, ela também fez parte dos Piratas do Rocks, uma tripulação lendária e muito poderosa que navegou nos mares na época de Gold Roger. A sua Akuma no Mi é a Soru Soru no Mi, a fruta da alma, uma Akuma no Mi do tipo Paramercia, que permite manipular a alma das pessoas. Com este poder, ela pode roubar uma parte da alma das pessoas, diminuindo a vida restante da sua vítima, e se ela quiser, ela também pode tirar toda a vida da pessoa matando ela no mesmo instante. E também Big Mom pode usar essas almas roubas para dar vida a objetos inanimados, podendo também fazer deles ajudantes na luta. Porém ela também só pode usar esse poder com aqueles que sentem medo e conseguem ouvir a sua voz. Então se uma pessoa não tiver medo ou conseguir ouvi-la, ela não conseguirá usar o poder nessa pessoa. Agora em 9º lugar, Shiki, o Leão Dourado. O Shiki, também conhecido como Pirata Voador, é o capitão dos Piratas Leão Dourado, e também foi um dos membros da tripulação dos Piratas Rocks. Ao lado da Big Mom durante a Era do Roger, ele foi uma das figuras mais poderosas da época, lutando e até mesmo estando no mesmo nível de Sengoku, do Garp e até mesmo Barba Branca e Roger. Ele também foi enviado para a prisão nível 6 na Impel Down. Esse também é o nível mais baixo onde são enviados os piratas mais poderosos, e que causaram crimes extremamente grandes ou que a sua simples existência se torne uma ameaça ao próprio governo mundial. Isso já dá uma ideia do quão poderoso ele é. E apesar de estar no nível mais protegido de todos, o Shiki ainda conseguiu fugir da prisão de Impel Down e foi o primeiro prisioneiro que conseguiu fugir com sucesso dali. O Shiki não teve muitas aparições e as vezes que ele aparece a maioria são flashbacks. E isso acontece por Oda achar que o poder de sua Akuma no Mi é forte demais e desbalanceada, já que com esse poder ele teria muitas vantagens. A sua Akuma no Mi é a Fua Fua no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramercia, que permite a ele levitar qualquer coisa não viva que ele toque. O Shiki afirma que uma vez que ele faça algo flutuar, ela vai continuar flutuando enquanto ele queira. E ele foi mostrado fazendo vários navios e até mesmo ilhas inteiras flutuarem sem problemas nenhum. E como próximo na 8ª posição temos o Monkey D. Garp. O Monkey D. Garp é um vice-almirante da marinha extremamente famoso e forte. Ele é o pai do Monkey D. Dragon e avô de Luffy. Ele é facilmente um dos fuzileiros navais mais poderosos e um dos personagens mais poderosos de todo One Piece. Uma prova de sua força é que no seu auge ele foi uma das poucas pessoas a ser consideradas um rival do Rei dos Piratas, Gold Roger.
e também foi oferecido o posto de almirante várias vezes durante a sua vida, porém ele sempre recusou. Vale notar que aqueles que têm o posto de almirante são considerados as maiores potências militares do governo mundial e são os membros mais fortes do governo. Em combate ele tem várias décadas de experiência, e um de seus maiores feitos foi sua luta contra Roques de Shebeck. O Garp ao lado do Roger lutou e derrotou Shebeck, o capitão dos piratas Roques, uma das tripulações mais perigosas de todos os tempos que já existiram em One Piece. Ele também era conhecido por encurralar e lutar contra o Roger muitas vezes, e o Roger muitas vezes já afirmaram que ele e o Garp quase se mataram em várias ocasiões diferentes. De todos os personagens dessa lista ele não possui nenhuma Akuma no Mi. Ele só é extremamente poderoso fisicamente, um dos usuários de Haki no armamento mais poderosos do mundo. Então agora quem está na 7ª posição da lista é o Shanks. O Shanks é o chefe dos Piratas Ruivos, e um dos 4 Imperadores do Mar. Ele é um dos personagens mais misteriosos da obra. Sabemos que ele é muito poderoso pelo fato de ser um Yonkou, mas como nunca vimos muito suas habilidades de combate, deixamos ele na 7ª posição, mas ainda acho que possivelmente poderia estar umas posições acima. Apesar de ser o mais jovem dos 4 Imperadores, ele está no mesmo nível dos outros, como Kaido, Big Mom e até mesmo Barba Branca, que era temido como o pirata mais forte do mundo. O Kaido até mesmo reconhece o Shanks como um dos poucos piratas poderosos capazes de lutar contra eles. O Shanks também possui influência suficiente para acabar com o conflito de Marineford com palavras, quando ele afirmou que não teria mais luta, e ninguém se aproximou para contrariar. O Shanks não possui nenhuma Akuma no Mi, mas ele é um espadachim poderoso, e especialista nos 3 tipos de Haki: o Haki da observação, o do armamento e o Haki no Rei, sendo o Haki do Rei do Shanks incrivelmente poderoso, podendo nocautear mais de 100.000 homens. E agora como próximo em 6º lugar, temos o Kaido. O Kaido é outro dos 4 Imperadores de One Piece, e também foi membro da tripulação lendária dos Piratas Roques. Ele possui o nome de o Senhor das Feras, por ser líder de uma tripulação onde todos possuem Akuma no Mi de feras. Ele também é descrito como a criatura mais forte do mundo, porque apesar de ter sido derrotado 7 vezes, ter sido capturado pela marinha e pelos seus inimigos 18 vezes, ter sofrido milhares de torturas, e ter sido condenado à morte 40 vezes, ele sempre sobreviveu, e por esta razão ele é considerado imortal. E o Oda uma vez até disse que não encontra sempre aposte no Kaido. O Kaido é lendário por seu poder físico supremo, seus ataques são fatais, e as escamas do seu corpo são quase impenetráveis. Ele foi capaz de quebrar o tremendo poder defensivo do Gear do Luffy com facilidade, e o Sengoku uma vez disse que como simples aprendiz dos Piratas Roques, o Kaido foi capaz de obter o respeito de todos os seus companheiros. A Akuma no Mi de Kaido é a Zometika Uo no Mi, modelo, Seiryu, que permite que ele se transforme em um dragão azul completo, ou em um híbrido de humano-dragão. A sua forma dragão completo é gigante, aproximadamente metade de um tamanho de uma cidade, com escamas azuis extremamente resistentes. Como um dragão ele possui um sopro de fogo extremamente poderoso, que causa uma explosão massiva, e assim como o sopro de fogo ele pode criar outros ataques elementais como relâmpagos rugindo, criar lâminas de vento invisíveis e afiadas assoprando, e até mesmo criar tornados apenas torcendo seu corpo. E agora como próximo em 5º lugar, temos o Monkey D. Luffy. Desde o começo até agora o Luffy teve um crescimento gigante, e a razão dele estar nessa lista é pelo Gear 5. Eu coloquei o Luffy acima do Kaido porque ele já mostrou que no Gear 5 é mais poderoso que o Kaido, mesmo ele não tendo o controle total de seus novos poderes e se mostrar cansado bem rápido. O Luffy está mais forte que Kaido, e isso fica bem claro nas lutas. Os novos poderes do Gear 5 de Luffy é que agora o seu corpo de borracha fica bem mais maleável, e ele pode se esticar melhor, aumentar sua força e resistência, e até mesmo se transformar em um gigante do tamanho da forma dragão de Kaido. Outro poder impressionante é de transformar o ambiente em borracha, e Star locais que o Luffy transforma em borracha aparentemente repelem qualquer ataque, como foi visto quando Kaido dispara um sopro de fogo no Luffy e ele simplesmente rebate fogo com o chão transformando o sopro em borracha, sendo esse sopro de fogo capaz de destruir um castelo inteiro.
Então os poderes de Luffy podem refletir até mesmo ataques muito poderosos. Então agora em quarto lugar temos o Marshall D. Teach, também conhecido como Barba Negra. O Barba Negra é o capitão dos piratas do Barba Negra, e atualmente um dos 4 Yonkous, e ele recebeu esse título depois de derrotar o Barba Branca e roubar a sua Akuma no Mi, a Gura Gura no Mi, e também por derrotar os piratas do Barba Branca durante o time Cip e tomar a maioria dos poderes do Barba Branca. O Barba Negra é um dos personagens com o maior potencial de todo o One Piece. Até agora os poderes que ele mostrou torna ele um dos piratas mais fortes do mundo. Um de seus maiores feitos foi que ele em algum momento da sua vida lutou contra o Shanks e lhe deu as cicatrizes em seu olho esquerdo, com o Shanks admitindo que o corte não aconteceu por descuido do seu. Também um de seus feitos impressionantes foi ele ter derrotado 3 comandantes do pirata do Barba Branco, sendo eles Porgas de Ace, o T e mais tarde o Marco, o novo capitão dos piratas do Barba Branca. O Barba Negra é o primeiro, e a única pessoa conhecida por ter os poderes de 2 Akuma no Mi, sendo elas a logia mais poderosa, a Yami Yami no Mi, e a paramercia mais forte do mundo, a Gura Gura no Mi. Com a Yami Yami no Mi o Barba Negra consegue criar e controlar a escuridão à vontade. Com esse poder ele pode puxar qualquer coisa para o seu corpo como se fosse o buraco negro, como um vazio que devora tudo. Mas o poder mais assustador dessa fruta é que ela permite anular os poderes das Akuma no Mi de outras pessoas. Já agora sua outra Akuma no Mi é a Gura Gura no Mi, que lhe dá capacidade de criar terremotos e gerar ondas de choques poderosas, que podem destruir tudo em volta. Com o poder das trevas que reduz tudo a nada e o poder dos terremotos que causa destruição para tudo, ele afirma ser verdadeiramente invencível, e a pessoa mais forte do mundo atualmente. E agora como próximo em terceiro lugar temos o Edward Newgate, também conhecido como Barba Branca. O Barba Branca é um dos personagens que não está mais vivo atualmente. Ele era o capitão dos piratas do Barba Branca e era conhecido como o homem mais forte do mundo. E mais tarde também foi chamado como o homem mais próximo de One Piece, antes de formar sua própria tripulação. O Barba Branca era um órfão que entrou e se tornou um pirata conhecido nos lendários Piratas Rocks, e mais tarde ele se tornou parte dos 4 Imperadores do Mar. O Barba Branca foi um dos piratas mais poderosos e influentes da sua geração. Ele ganhou o título do homem mais forte do mundo antes mesmo do falecimento de Gold Roger, e foi um dos poucos do mundo a igualar com o Roger em um combate mano a mano. O mais incrível é que mesmo ele tendo seus problemas de saúde com uma doença fatal e a sua idade já avançada, ele ainda era considerado o pirata mais poderoso e perigoso do mundo, o que levanta a questão do quão poderoso ele deve ter sido em seu auge. A Akuma no Mi do Barba Branca é a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, a fruta do tipo paramercia que o permitia causar terremotos e ondas de choques terrenos. Esse poder é considerado o poder de Akuma no Mi mais forte dentro das paramercia, e de acordo com Rengoku, Barba Branca tinha o poder de destruir o mundo. Mas após sua derrota, Barba Negra roubou sua fruta, e mesmo Barba Negra com 2 frutas acho que ele não chegou ao nível do Barba Branca, porque como ele mesmo disse, Barba Branca é um monstro. E agora quem ocupa a segunda posição é o Gold Roger. Essa parte pode gerar discussão, já que foi mostrado que o Barba Branca e o Roger possuíam o mesmo poder, mas foi o Barba Branca que possuiu o título de homem mais forte do mundo, enquanto Roger ganhou o título de rei dos piratas. Mas comenta aqui quem você acha que foi o mais forte. Riqueza, fama e poder. O homem que conquistou tudo neste mundo. O rei dos piratas Gold Roger. O Roger foi aclamado como o pirata mais poderoso de todos os tempos, considerado quase imparável na batalha. Embora muito pouco se saiba sobre suas habilidades em detalhes, o Roger só foi executado na marinha por ele possuir uma doença incurável e mortal. Então por isso ele se rendeu e decidiu se entregar. O Roger ao longo de sua vida enfrentou pessoas muito poderosas como o lendário Monkey D. Gap, que disse ter encurralado Roger várias vezes antes de se entregar, e também seu segundo rival, Barba Branca. Outros exemplos da força do Roger incluem lutar de igual para igual com Shiki, que comandava a maior frota pirata da época, e derrotar sozinho as forças de vários países. Uma das principais habilidades que podemos ver em Roger são as suas habilidades com a espada e os 3 tipos de Haki. Ele não mostrou ter poderes de Umi Akuma no Mi. Ao invés disso, ele era especialista no Haki do Amamento e do Rei, sendo um dos personagens mais fortes em força física da história.
E finalmente em primeiro lugar temos o infame líder dos piratas Rocks, o Rocks de Shebeck. Rocks é o capitão dos piratas Rocks, uma das tripulações lendárias de One Piece. Ele viveu há 40 anos atrás, antes do Roger se tornar rei dos piratas. Embora a força e habilidades de Shebeck sejam desconhecidas, ele era conhecido por comandar uma tripulação de piratas extremamente poderosos, indicando que ele era uma pessoa extremamente poderosa, e possivelmente a pessoa mais forte do seu tempo. Muitos dos piratas da sua tripulação mais tarde iriam a fazer grandes nomes para si mesmos, como Barba Branca, a Big Mom, o Kaido e o Shiki, onde a maioria deles são imperadores do mar. Shebeck foi considerado o adversário mais formidável de Gold Roger, ainda mais do que o Barba Branca iria ser. Ele era tão temível que precisou que o Roger se unisse com o Monkey D. Gap para finalmente derrota-lo, mostrando que apenas o Roger sozinho não seria capaz de vencê-lo. A derrota de Shebeck também foi o que fez com que Gap se tornasse uma lenda, e fosse conhecido como o herói dos fuzileiros navais, mostrando o quanto o governo considerava Shebeck uma ameaça. E além da força bruta, Shebeck também parecia ser um homem muito inteligente, e possuía conhecimentos desconhecidos, já que ele desvendou muitos dos segredos mundiais, o que levou ao governo a apagar o nome dele da história. Bom, agora eu gostaria de fazer algumas menções de alguns personagens que mostraram ser incrivelmente poderosos, e que provavelmente seriam um dos personagens mais fortes, mas que não possuem quase nenhuma informação desses poderes ou feitos. O primeiro é o Monkey D. Dragon, é conhecido como o pior criminoso do mundo, e é o comandante supremo do exército revolucionário, que vem tentando derrubar o governo mundial. Ele é o pai do Monkey D. Luffy e filho do Monkey D. Garp. O Dragon ainda não mostrou o seu verdadeiro poder, e ainda não vimos ele em nenhum combate. O máximo que sabemos sobre os seus poderes é que em todos os lugares em que ele está, uma forte tempestade o acompanha. Esse pode ser o poder da sua Akuma no Mi, ou alguma arma ancestral que ele carrega, mas sem sombra de dúvidas, Dragon é extremamente poderoso. Outro personagem que também merece minha menção é o primeiro Joyboy. Já foi revelado que Joyboy é um título e não uma pessoa, e até agora duas pessoas com o título são conhecidas. Uma delas é o Luffy, e o outro foi uma pessoa extremamente relevante no século perdido, que desempenhou um papel muito importante na história, e foi ele quem deixou o tesouro One Piece na última ilha. Está basicamente confirmado que ele possuía a fruta Ito Ito no Mi modelo NECA, a mesma fruta do Luffy, e por isso ele com certeza devia ser muito poderoso. E por fim, a última menção é o Insamon, e é um indivíduo com a mais alta soberania dentro do governo mundial, aquele até os 5 anciões se curvam. E é ele que se senta no trono do vazio. No entanto, a existência do In é mantida em segredo para o resto do mundo. As habilidades dele ainda são desconhecidas, mas o fato de que ele senta no trono do vazio, o lugar onde quem senta é a autoridade única de todo o mundo, e o fato de que os 5 anciões, que são considerados a mais alta autoridade do governo mundial, se cruzam diante dele, indica que ele provavelmente é muito poderoso. E boa galera, essa foi a lista dos personagens mais fortes de One Piece. Você mudaria alguma posição, tiraria alguém, ou acionaria algum outro personagem? Comenta aqui que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o seu like, porque assim você vai estar me ajudando muito, porque assim você nunca perde nenhum conteúdo novo. É isso galera, e valeu!